Poucos objetos carregam uma história tão sombria quanto o Porsche 550 Spyder de James Dean, apelidado de Little Bastard. Mais do que um simples carro, ele se tornou um símbolo de tragédia e mistério após a morte do icônico ator em um acidente devastador em 30 de setembro de 1955. No entanto, o legado do Little Bastard não terminou naquele fatídico dia. O carro ganhou notoriedade por estar envolvido em uma série de eventos macabros, incluindo acidentes, ferimentos e mortes que intrigaram gerações. Seria apenas uma sequência de coincidências ou havia algo verdadeiramente amaldiçoado sobre este veículo? A história de James Dean e seu carro da morte permanece uma das mais inquietantes e fascinantes da história de Hollywood e do mundo automotivo. James Dean, um dos ícones de Hollywood na década de 50, o astro James Dean morreu precocemente aos 24 anos de idade em um acidente automobilístico. O jovem ator, símbolo da juventude rebelde, era apaixonado por carros e, por coincidência, foi o motivo do seu fim. Em setembro de 1955, Dean estava finalizando as gravações do filme Giants, no Brasil. Assim caminha a humanidade. E para se manter perto do seu amor pelo automobilismo, havia trocado seu Porsche Speedster por um novo, que havia chegado recentemente. Um 550 Spyder, chassi 550-0055, que logo o batizou de imediato de Little Bastard, que foi impresso na carroceria. O novo carro instantaneamente virou o amor do ator, que ficou encantado com sua lataria brilhante e a velocidade em que seu Porsche conseguiria chegar. Na época, o astro do filme Juventude Transviada estava proibido pelos estúdios de participar de corridas. Porém, naquele final de semana, James decidiu ir para uma corrida em Salinas, uma cidade da Califórnia, nos Estados Unidos. O jovem ator havia contratado um reboque para levar seu amado Little Bastard até o local da corrida, mas seu mecânico Rolf Wüterich o recomendou que ele fosse dirigindo o carro para amaciar o motor e ir se adaptando ao veículo, chegando até a acompanhar James Dean na viagem no carona. No meio da viagem até as Salinas, um Ford, que havia vindo de uma outra estrada, não percebeu a presença do Porsche na pista e no cruzamento da rota 466, bateu com força no carro do ator, que não conseguiu freia a tempo. O impacto da batida foi tão forte que o mecânico Wüterich foi arremessado de dentro do carro com vida, enquanto James Dean, preso nas ferragens, quebrou o pescoço e teve morte instantânea. Enquanto o motorista do Ford sofreu ferimentos leves, carro amaldiçoado. Após o acidente trágico com James Dean, a fama de amaldiçoado no Porsche iniciou, e vários indícios com o carro começaram a surgir, fazendo com que essa fama fosse ficando cada vez mais verídica. No mesmo ano do trágico fim do ator, os destroços do Little Bastard foram comprados por um piloto da Califórnia, chamado William Ashrich, que instalou em Lotus 9 o motor do carro e vendeu algumas outras peças da suspensão para Troy Lee McHenry, outro condutor de carros esportivos, que colocou no seu Porsche 356. Alguns meses depois, os homens participavam da mesma corrida, sofreram graves acidentes. Ashrich, dono do Lotus, sobreviveu, mas Troy, proprietário do Porsche, bateu em uma árvore logo na primeira volta e acabou não resistindo. Os restos do amado carro de Dean, como chassi, carroceria de alumínio e 4 rodas, foram vendidos a George Barris, homem que havia customizado o Porsche para o ator. Ele decidiu vender 2 pneus e os restos que sobrou emprestou ao Departamento de Segurança Rodoviária para que fosse exposto em campanhas de prevenção no país. Segundo os relatos, os pneus que haviam sido negociados por motivos desconhecidos explodiram, provocando um novo acidente. Já os restos que estavam sendo exibidos caíram várias vezes do expositor,
causando ferimentos em visitantes que estavam perto. Mas o Little Bastard fez mais uma vítima antes do seu desaparecimento. Em uma mudança de local para ser exposto, o motorista do caminhão, George Barcus, que levava o Porsche, sofreu um acidente e morreu no local. Para aumentar ainda mais a fama do carro, um incêndio misterioso ocorreu no armazém em que se encontravam os restos do carro, que não sofreu nenhuma alteração. Até os dias de hoje, não se sabe o que causou o fogo no local. Já em 1960, enquanto era transportado, o carro sumiu misteriosamente, com paradeiro desconhecido até hoje. Ao longo das décadas, não faltaram histórias que dariam pistas a respeito do paradeiro do carro, mas até agora, nenhuma delas se mostrou correta. No entanto, uma notícia publicada pelo site ABC7 Chicago pode dar esperança a quem procura seus restos, possivelmente para destruí-los de uma vez. O site diz que o Museu Automotivo da cidade de Volo, em Illinois, recebeu de uma fonte confiável uma dica sobre o paradeiro do carro. O homem, que não se identifica, afirma ter visto seu pai e outros homens esconderem os restos do Porsche atrás de uma parede falsa em um prédio na cidade de Whatcom County, estado de Washington, a cerca de 1 hora de Vancouver, no Canadá. O diretor do museu, Brian Grams, diz que o homem ainda forneceu detalhes que suportam sua afirmação, além de ter passado em um teste com um polígrafo, o famoso detector de mentiras que aparece nos filmes policiais. Se isto for verdade, será o fim de um dos maiores mistérios do mundo do cinema e, dependendo dos mais supersticiosos, o fim de uma maldição que já dura quase 70 anos. De onde veio a suposta maldição? Após a morte de James Dean, em 1955, rumores começaram a circular sobre um suposto pacto entre ele e o ícone vampira. De acordo com a fofoca, ela o teria amaldiçoado por meio de bruxaria 1 semana antes do acidente. O rumor teve início por causa deste cartão, enviado por ela, que aparece na matéria. A polêmica acabou com a carreira da atriz. Vampira, posteriormente, afirmou que se comunicava com ele em sessões espíritas e pelo telefone. No dia 30 de outubro de 1956, ela realizou sua primeira festa de Halloween, após o falecimento de seu melhor amigo. Na última foto, aparece ao lado de Jack Simmons, que estava vestido como Dean, fazendo referência ao acidente de carro que tirou a vida do ator. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Para você é apenas um clique, mas para nós é muito importante sua participação. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Thank you.